9, né? Nós começamos o seminário, 20 e 21, e foi uma bênção conhecer o pastor Rodrigo, e hoje estamos tendo o privilégio de conhecer a sua esposa, a Ivana. Deus te abençoe, Ivana. Já saiu ali na Afonso Pena hoje pregando, né? Falando de Jesus. Pastor Rodrigo acordou assustado, achou que ela tinha perdido aqui em Campo Belo. Eu gosto quando o pessoal de Belo Horizonte vem para Campo Belo e perde. Eu acho uma maravilha, porque aí quando eu vou para lá e perco lá, aí eu não fico com vergonha, não é? E perder aqui é mais vergonhoso do que perder lá, não é? Pastor Rodrigo, Deus te abençoe. Prazer enorme ter o senhor aqui conosco, tá? Fica à vontade para falar mais sobre a esposa. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Cumprimenta aí o particular tesouro que está do seu lado. Fala, seja bem-vindo, particular tesouro. Eu gosto sempre de abrir a mensagem, porque Deus, Ele ama pessoas e não coisas. Jesus morreu para salvar a tua e a tua casa. Você fala, tem alguma passagem na Bíblia, pastor, que Ele me chama de particular tesouro? O que nós vamos falar aqui nessa noite, se você e eu creio que você é, um particular tesouro de Deus, Deus vai fazer algo muito grande na sua vida e diferente durante o período que nós vamos estudar. Abre a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, eu quero falar essa referência do particular tesouro para você. Já te colocando para pensar nessa noite sobre a volta do Senhor e sobre aquilo que a igreja vai ou não passar. Malaquias 3,16, a minha Bíblia é revista e atualizada. Então, se tiver alguma pequena diferença, né? Mas eu creio que no contexto geral é bem igual. Malaquias 3,16 diz o seguinte: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, fala, particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor, dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha que coisa, outra vez. Quando é que teve uma primeira vez que o mundo viu a diferença entre o povo de Deus e o que não é de Deus? Lá no Egito, lembra disso ou não? Que Deus mandou as pragas no Egito, mas poupou aquele povo. Aqui está falando que vai repetir outra vez. E o mundo vai ver a diferença daquele que serve o Senhor para aquele que não serve. Mas eu venho falar de algo muito importante. A maior autoridade na Bíblia chama Jesus de Nazaré. E se a Bíblia é para você a sua única regra de fé e prática, a própria Bíblia vai nos dizer se nós seremos arrebatados antes, durante ou depois da tribulação. A própria Bíblia vai dizer se Jesus vem reinar na terra fisicamente ou não. A própria Bíblia diz que a volta do Senhor, a igreja encontrará com Ele nos ares. Será que nós vamos ficar voando com Ele pelos ares? Ou vai acontecer alguma coisa? O que a Bíblia diz? Nós vamos caminhar em 2 dias. E amanhã, se você, em nome de Jesus, vai voltar, você vai saber sobre a mulher de Apocalipse 12 e a mulher de Apocalipse 17. Você vai saber o que é galardão e aonde você vai passar a eternidade em nome de Jesus. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre a autoridade máxima. Aquilo que Jesus falar que vai acontecer, é o que vai acontecer. Outra coisa, Jesus nunca citou nada que já não tivesse sido falado no Antigo Testamento. O grande erro dos teólogos é estudar só o Novo Testamento, como se o Antigo tivesse acabado. Por exemplo, que ele virá sobre as nuvens com poder e glória, você acha que é a primeira vez que isso está escrito na Bíblia? Quem teve a visão dele vindo nas nuvens com poder e glória foi Daniel. Abre aí comigo Daniel capítulo 7 e vamos ver. E quando eu menosprezo os profetas, quando eu menosprezo aquilo que está escrito lá atrás,
eu posso criar uma doutrina que não bate com aquilo que está na Bíblia. Daniel 7, verso 13. Nós vamos ler dois textos, duas passagens de Daniel, muito importantes para a gente saber isso que eu falei. Aqui diz em Daniel 7,13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Ó, quem é que falou isso? Fala, Jesus. Ó. E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino, fala para o irmão, jamais será destruído. Então aí, ó, Daniel falou algo que você leu lá em Mateus 24. Então, eu não posso sair fora daquilo que a Bíblia diz. Daniel também citou sobre a grande tribulação. Abre comigo Daniel capítulo 12. E nós vamos lá para Jesus, sabendo que você é o particular tesouro dele, amém? Daniel 12, 1, amém? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Olha o que ele está falando, uma angústia igual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Só dois caminhos, uns para a vida eterna e os outros para vergonha e horror eternos. Estamos aqui no Antigo Testamento, eu já tenho um mini Apocalipse. Outra coisa que você não pode confundir é o arrebatamento com o dia do Senhor. Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é o dia do Senhor. E quem lê o Apocalipse sem o devido entendimento, todo o Apocalipse está no Antigo Testamento, ele acaba criando uma doutrina que não fecha. Então, vamos para a autoridade máxima, Jesus de Nazaré. Ele é a autoridade máxima. Um dia os seus discípulos, descendo do Monte das Oliveiras, né? Jesus foi para o templo, e eles saindo do templo, fizeram para Jesus 3 perguntas. Abre comigo Mateus 24, 1. Mateus 24, 1. O Evangelho de Mateus 24, parte do capítulo 24, é um mini Apocalipse. E ali eu vou saber quando é que eu vou ser arrebatado. Eu falo, pastor, está ali escrito? Tá. Muitos estão preocupados, eu vou subir antes, durante ou depois. Preocupe em subir, amém? Seja santo, que tanto faz, não é? Fica santo, permanece no caminho estreito, caiu, levanta, picou, arrepende, que você vai subir. Agora, se você quer saber quando, a Bíblia vai nos dizer, amém? Então vamos lá, então, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. O templo, naquela época, era o ídolo deles. O templo já não era casa de oração, era covil de ladrões. Quem falou isso foi o próprio Jesus. E Jesus nunca ia falar que o templo seria destruído se fosse verdadeiramente a casa do Pai. Deus não habitava mais naquele lugar. Deus agora, além, Ele ia habitar dentro das pessoas e no nosso meio. Amém? Deus naquela época falava na boca de João Batista no deserto. Não falava no templo mais. E aqui ele diz, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora presta atenção no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram 3 perguntas. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo e Jerusalém ficar deserta, que ele falou que ia ficar. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? 3 perguntas. Quando sucederão a destruição? Quando vai suceder a destruição do templo? Qual que é o sinal da tua vinda e do final de tudo? Então, em Mateus 24, Jesus vai falar as 3 coisas. E ele é a autoridade máxima. Não é a teologia que é a autoridade máxima, é a palavra e o Cristo são a autoridade máxima. Nós sabemos, se você estuda história, que no ano 70, o imperador Tito entrou em Jerusalém para destruir um falso Messias chamado Bar Coba, um zelote, que fez uma insurreição contra os romanos. E o imperador mandou 13 legiões de soldados para Jerusalém para abafar a revolta. Esses soldados abriam mulheres grávidas pelo meio, mataram, destruíram o templo, tocaram fogo em tudo. Tito morre, e o irmão dele assume o serviço, Domiciano. E no ano 138, todo judeu é levado cativo para Roma e é espalhado pelo mundo. O templo agora estava em ruínas. Quando a gente for fazer a nossa viagem para Israel com o pastor Deli, aí você vai lá ver as ruínas do templo, amém, pastor? Como aqui só tem filho de Deus, todo mundo aqui é rico, né? Amém? Sim ou não? Amém? Seu pai é o dono do universo. Você vai ver lá as pedras que caíram do templo, até o lugar do toque da trombeta, está lá escrito, que ficava no pináculo, onde era tocada a trombeta, está lá no chão. Então a primeira pergunta, ela já aconteceu. O templo já foi destruído e Jerusalém ficou vazia. E a segunda, sinal da tua vida. E ele fala que ninguém vos engane, porque virão falsos cristos e falsos profetas em meu nome, ou seja, usando o nome dele. É muito interessante que a igreja muitas vezes tem medo de macumba. Você deve ter medo de macumba, não. Macumba não pega em você, não, amém? Mas de que você deveria acautelar, ter cautela? Abre comigo Mateus 7,15. Vamos ver de que você tem cautela, porque esse é um dos sinais. Se está próximo à volta dele ou não. Eu quero te falar os sinais, antes de falar quando que você vai subir. Nós vamos traçar uma linha de tempo aqui, e você vai decidir em qual ponto nessa linha nós estamos. Se nós estamos longe da vinda de Jesus, perto da vinda de Jesus, se nós já estamos dentro de trombeta tocando, igual muitos dizem aí, cavalo solto, será que isso já está acontecendo? Nós vamos caminhar nessa linha escatológica, e você vai me dizer, aonde nós estamos? Mateus 7,15, ele diz, acautelai-vos de quê? Que vos apresentam disfarçados em quê? Mas por dentro são lobos devoradores. Se você não sabe, todo o poder do império do anticristo está no falso profeta. Abre aí comigo Apocalipse capítulo 9, vamos ver aonde que diz que o poder está nos falsos profetas. Quando eu transformo o evangelho da verdade na mentira, eu vou apagando o poder de Deus na terra, que é você, amém? Fala para o irmão, o Espírito que está em você é o poder de Deus na terra, pode falar para ele. Não tem outro poder na terra a não ser a igreja. O que eu falei aí? Põe na tela. Apocalipse 9, não falei o versículo, né? Apocalipse 9 fala de um animal muito esquisito, e ele tem uma cauda muito estranha.
Ele tem uma cauda que parece serpente. Eu não vou decifrar o animal todo, porque aqui não é aula do Apocalipse, versículo por versículo. Mas abre aí comigo o Apocalipse capítulo 9, verso 18 e 19. Fala sobre os cavalos. Você já ouviu falar nos 4 cavaleiros, sim ou não? Aqueles 4 cavaleiros é o império. Agora diz aqui, ó. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos, presta atenção, está na sua boca e na sua cauda. Aonde que está a força? Na boca e na... Portanto, a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Misericórdia, imagina um cavalo com cara de leão, cabelo de mulher, misericórdia. E a cauda tem a cabeça de serpente, uma serpente na cauda. Será que algum profeta decifra isso para nós? Decifra. Abre comigo Isaías 9,15. Vamos ver o que significa o poder do império do anticristo. Quando Jesus manda você ter cautela com os falsos profetas, você vai ver Pedro mandando ter cautela, você vai ver Paulo mandando ter cautela. Ele não falou, preocupa com o macumbeiro, não. É para você orar, amar o macumbeiro e ganhar ele para Jesus. Amém? Mas com falso profeta? Não. Olha o que diz lá. O ancião, se você não sabe o que é um ancião, é um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta, um missionário. O homem de respeito é o cabeça, presbítero. E o profeta, que ensina o quê? É a cauda. O que é a cauda? Fala, os falsos. Por que o poder está aí? Porque o poder de Deus só tem um na terra, a igreja. Para o império do anticristo entrar, eu tenho que enfraquecer o poder de Deus na terra. Como você não vai ajoelhar de frente de uma imagem de santo, eu vou colocar outros ídolos para você. E você perde o foco. A primeira coisa que eu quero dizer é que o centro da igreja não é você, é Jesus. E que você está aqui para servir, não para ser servido. A ordem de Deus para a igreja é: se tu uma bênção, então eu te abençoarei. Então a primeira coisa que o falso profeta vai fazer é fazer você amar o mundo e amar você mesmo. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: se você hoje tem dinheiro ou não tem, está curado ou doente, está na luta ou sem luta, você é filho de Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus? Não é pelo seu sentimento, nem pelo que você tem, que você é filho de Deus, não. É porque está escrito aqui em João 12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Acabou. Recebe isso na sua vida. Toma posse da palavra. Amém? Então vamos voltar lá. Então os falsos profetas é a arma número 1 para primeiro minar o poder de Deus, para que as trevas cresçam. Outra coisa que o império vai fazer é transformar o errado em certo e o certo em errado. Será que Daniel falou isso 590 anos antes de Jesus nascer? É o que você está vendo hoje, sim ou não? Abre comigo Daniel 7, 25, vamos lá. Fala do anticristo. Você não vai sair daqui nessa noite sem saber que hora que você vai subir, não. Você vai ver. Daniel 7, 25, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em quê? Mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Lá na frente você vai aprender que são 3 anos e meio. Então a primeira coisa, eu tenho um prelúdio sobre a vinda do anticristo.
o que marca a chegada dele, porque para saber a volta de Jesus, você vai ter que saber que primeiro tem que manifestar o anticristo. Agora, você não sabe é quem traz ele, né? Você acha que o diabo tem algum poder? O diabo não manda nada, quem manda é Deus. Amém? O diabo manda coisa nenhuma. Até com o anticristo, Deus tem propósito. Sabia que tudo tem propósito? Fala, pastor, misericórdia. Até com o anticristo. Deus tem propósito. Ele é Senhor no céu, na terra. Jesus é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor, manda. Então, meu irmão, nós temos que ficar inteirados para saber as coisas que irão acontecer nesse período. Então, o que traz o anticristo são dados sinais. Um dos sinais é os falsos profetas. E o que os falsos profetas vão trazer no poder de Deus, que é a igreja? Fala para o irmão, a apostasia. Será que a apostasia do poder de Deus, ela marca uma beirada para a entrada do império do anticristo? É interessante que aquela igreja do primeiro século, que era comida de leão, que era degolada, que era crucificada, eles morriam cantando o hino ao Senhor, amém? Morriam, não negavam Jesus por nada, era uma igreja santa. E lá em Tessalônica, estava largando um monte de viúva para a igreja, de tanto irmão que morria pelas mãos de Nero. E eles perguntaram para o apóstolo Paulo, Paulo, vem cá, fala para mim, Jesus está voltando, não? Misericórdia, Paulo. Paulo falou, não, ele não está voltando, não. Paulo, mas direto, o que é isso, Paulo, pelo amor de Deus? Falou, não está voltando, não, porque Deus está vendo a fé que vocês têm e o amor fraternal que vocês têm uns pelos outros. Cada cristão que morria, brotava 1000. Morria um, brotava 1000. Matava um, 2000. E o cara foi ficando doido, o imperador. Era como uma semente plantada que... cada um que morria. Sabe por quê? Cristão não morre não, meu amigo. Dá glória a Deus que você não nem morrer, você morre. Sabia que não? Você viu Estevão morrendo já? Ele viu o céu aberto, vindo Jesus pegar ele. Isso é morte? Isso é uma passagem, fala, passagem. É um corpo daqui para o de lá, só isso. Você viu ele gritando, gemendo, ai, as pedras estão doendo, você leu isso lá? Mas a Bíblia diz que ele viu o céu aberto. E um como filho do homem levantou para vir buscar ele. É o mesmo que prometeu, que foi para a casa do Pai preparar lugar para você. E quando o lugar estiver pronto, Ele vai voltar para te buscar. É Ele quem volta. Então, perguntaram para o Paulo. Paulo falou, eu vou te falar quando que Jesus vai vir. Vamos ver o que Paulo falou, quando é que Jesus vai vir. Abre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Sobre a volta de Jesus, Paulo, ele fala algumas coisas. Isso de nenhum modo acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Está escrito aí ou não? E seja revelado quem? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quem é que traz o anticristo? Fala apostasia da igreja. Fala misericórdia, pastor. Você acha que... Não estou falando de denominação, não estou falando de você, tá? O CNPJ não é a igreja, não. Aqui é a congregação. A igreja é você, amém? Aqui se reúne uma igreja de pessoas. Aqui é uma congregação no qual se reúne uma
Então, Deus está citando é você, é a igreja. E o que é você apostatar da fé? Pastor, é deixar de amar Jesus, eu não choro mais. Você acha que amar Jesus é chorar? Como é que se ama um espírito? Deus, hein? Deus é espírito. Quer que seus adoradores o adorem em espírito e em? Jesus está sentado à direita do Pai. Como é que se ama Ele, hein? Ele falou como é que se ama Ele. Senhor, quando é que o Senhor teve nu e te cobrimos? Quando é que o Senhor teve fome e te demos de comer? Quando? Quando você ama essa pessoa que está do lado, você ama Jesus. Quando você faz para ela, você faz para ele. Põe isso na sua cabeça. Apostasia é perder, trocar o amor das pessoas pelas coisas. É as coisas valerem mais do que as pessoas. Jesus não morreu para te dar casa, carro, dinheiro, nada disso. Ele morreu para salvar tu e a tua casa. E falou que se você tiver Ele, todo dia Ele vai te dar a sua necessidade. Amém? Isso é bom demais, né? Todo dia lá, você precisa X, cai X. Essa não tem. Quem tem intimidade com Deus sabe o que eu estou falando. Ele supre a necessidade. Você tem carro, dá glória a Deus. Tem mais do que você precisa e muito mais do que merece, como eu. Porque prosperidade para Deus é comida e roupa. Amém? Todo mundo aqui comeu uma comidinha gostosa. Comida aqui é boa, viu, pastor? Engorda o cara mesmo. Né? E não tem ninguém nu aqui, então só vejo gente próspera aqui. Você tem que aprender a agradecer a Deus todos os dias. Então, meu irmão, os falsos profetas trazem a apostasia, e a apostasia traz o homem da iniquidade. Por que eu tenho que falar desse cara? Porque o arrebatamento da igreja está vinculado nele, tá? Você não viu que eles perguntaram ao Paulo se Jesus estava voltando? Ele falou que não, que era só quando o cara aparecesse. E quando é que o cara vai aparecer? Qual é o outro sinal? Nós vamos aprender amanhã mais sinais da vinda de Jesus. Mas o mais pesado são os falsos profetas. Não perca tempo vendo besterol na internet. Vem para a igreja ouvir palavra. Tem uns pregador apocalíptico aí, uns teólogos que dá até medo de ver, de tanta besteira que fala. Tem 1 milhão de seguidor, de clique, porque ele vai massagear o seu ego. O falso profeta vai massagear seu ego, não vai falar a verdade para você. E aí as pessoas se apegam nisso. Vitória. Vitória você já tem, isso é imatável, você já tem a vitória. Amém? Quem tiver Jesus é imatável, não morre, acabou. Já tem a vitória, o diabo não te mata, ninguém te mata, ninguém. Você passa. Essa casca aí não é você, é o que está dentro dela que é você. Esse é imatável, se você tem Jesus no seu coração. Mas aí Jesus dá o sinal, guerra, rumor de guerra, epidemia, terremoto, mas o principal, fala, são os falsos profetas. O que eu tenho visto no meio da igreja, está dando para sair correndo em alguns lugares. Está dando para sair correndo, não sei se você tem visto isso. Não estou criticando igreja nenhuma, vou repetir, a igreja é você. Amém? Se está desse jeito é porque você está... Tem uns cliques lá, os que dão clique, sim ou não? Senão não estaria. Isso traz o anticristo. O anticristo marca uma época da volta de Jesus. Abre comigo Mateus 24, 15. Eu estou andando em Mateus 24, como eu não tenho muito tempo para falar versículo por versículo, nós vamos andar assim, tá? Mas como você já leu Bíblia umas 8 vezes, amém? Dá glória a Deus, vai ler, né? Em nome de Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar santo, como disse o profeta Daniel. Quem é que falou desse cara? Daniel. Quem lê, entenda. Continua, por favor. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Continua. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Continua.
E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Continua. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Continua. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Continua. Porque, quem falou isso? Fala, Daniel. O anjo falou para Daniel, nesse tempo haverá o quê? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. A primeira pergunta que eu faço, você viu Jesus arrebatando alguém até aí? Você viu? Na minha Bíblia, se tivesse um arrebatamento, ele ia falar, você acha que não? Tirei minha igreja santa, e agora vem a grande tribulação. Tirou ninguém. Por quê? Meu Deus, você está fazendo uma coisa dessa comigo? Não pode. Filho, pensa, vamos pensar. Pensa. O que leva a salvação às pessoas? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quem é que está aqui nesse lugar agindo nos corações? Fala, o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo está na igreja. Sim? Eu tirei a igreja, quem é que eu levei embora? O Espírito. Quem ficar na terra então é só para morrer. Esse é o caráter de Deus? Esse é o caráter de Deus, tirar você e matar. A Bíblia diz que 2/3 da população do mundo vão morrer. Você acha que Deus vai tirar você e vai mandar 2/3 para o inferno? Ele vai tirar o poder de salvação dele da terra, porque você é sensacional, você é mesmo, glória a Deus, e eu também. E porque você é sensacional, ele vai te usar na grande tribulação para ganhar muitas almas. Dá glória a Deus, não ouvi nenhum glória a Deus aí, ó. Pastor, mas eu subi antes, tem 2 arrebatamentos, então minha Bíblia também está errada, porque na minha só mostra 1 e eu vou te provar. Quem for nesse foi, quem não foi, rodou. Eu estou meia boca, então sai do meia boca. Porque o arrebatamento pode ser para mim hoje, para você, basta eu bater as botinas, já vou acordar lá na trombeta. Então, meu irmão, acorda. O caráter de Deus é salvar pessoas. Deus não poupou aquela igreja do primeiro século, porque aquela primeira igreja gerou 2 bilhões de cristãos. Hoje vamos dizer que a população do mundo são 8 bilhões. A Bíblia diz que 2/3 vão morrer. Aí Deus tira o único poder de salvação dele da terra, que é você. E você não salva ninguém não, mas o Espírito que está dentro de você salva. Abre comigo João 7:37, vamos ver. O arrebatamento pré-tribulacionista, a lógica é 0. Do caráter de Deus é 0. Porque Deus tem prazer em salvar. Se tiver um avião para cair, tem 3 crentes lá, 3 cristãos. O resto é tudo ímpio. E tem que morrer 3. Se eu fosse Deus, eu matava os 3 crentes. Porque não morre mesmo, sim ou não? Dava uma chance para os outros, sim ou não? Esse é o caráter dele. O Deus que deixou Paulo ser chicoteado, preso, para salvar a vida de um carcereiro e a sua família. Esse é o seu Deus, amém? O dia que você entender que tudo coopera para o seu bem, você muda o pensamento. Até as tribulações cooperam para o seu bem. Amém? No último dia, o dia da grande festa, levantou Jesus e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Continua. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? E o que é esse rio de água viva? Continua. Isso ele disse com respeito ao que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Nós estamos na era do Espírito. E a Bíblia, ela diz, não apagueis o Espírito. Fala para o irmão, não apagueis o Espírito. Quem é que é o encarregado de apagar o Espírito em você? Os falsos profetas. Com o evangelho do nada a ver, o que tem? Você conhece essa dupla de capeta, não? Essa dupla está na moda. Pastor, isso aí não tem nada a ver, não. O que tem? Nada a ver, o que tem? Nada a ver, o que tem? E os crentes cada dia mais parecidos com o mundo. Você foi chamado para ser santo.
Você é a noiva de Jesus. E Ele espera voltar, buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. É você. Glória a Deus. É uma noiva lavada no sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, se Deus tira a igreja dele, quem sobrou é para morrer. Pastor, mas tem uma igreja santa e tem uma igreja meia boca. A santa sobe e a meia boca fica. Quem já ouviu isso aí? Só eu? Ninguém nunca ouviu isso, não? De 2 arrebatamentos? Eu sou o primeiro a ouvir isso? Não é possível. Se você está meia boca, não tem problema, não. Você vai subir. A igreja não perde, não deixa de subir, não. Vai nessa. Abre comigo Hebreus 12, 14. Eu falo isso porque eu amo você. Eu vim aqui para ensinar sobre escatologia e também te ensinar, porque Deus quer salvar tu e a tua casa. Amém? Olha ali, o que está escrito ali? Segui a paz com todos, e o quê? Sem a qual? Então, nada a ver o que tem, vai tirar de você a santificação. Então, vamos lá, até Mateus 24, 15, você não viu ninguém ser arrebatado, eu também não. Sim? Aí ele fala que vai vir grande tribulação. A notícia ruim é que você está aqui. A boa, que você é particular tesouro, da glória a Deus. E os ímpios vão ver a diferença de quem serve Ele e de quem não. Foi assim no Egito? Vai ser de novo, amém? O Deus é o mesmo, sim ou não? É o mesmo. Pastor, mas se não tiver a marca, não vai nem falar de marca. Não dá para comer, nem para comprar nada, nem beber água. É o mesmo Deus que mandou Elias dar corvos da comida para ele, sim ou não? Você crê nesse Deus ou não? O Deus que 40 anos sustentou um povo no deserto, você conhece Ele? Conhece? É Ele mesmo que vai estar tomando conta de você, amém? É Ele mesmo. Falou para você não temer nada. Você quer ver Jesus falando para você não temer nem a morte? Ele falando que você não deve negar Ele e o que vai acontecer no final dos tempos. Daqui a pouco nós vamos ver o que Ele fala, porque Ele fala. Mas vamos voltar lá em Mateus 24, 15, né? Pastor, fiquei triste, fica feliz, meu filho. Apocalipse é a nossa vitória, dá glória a Deus aí, ó. Eu estou doido para chegar esse cara de uma vez, eu falo o filho do capeta, falar com ele vai lá e corta a minha cabeça, eu já vou reinar. Só vai me mandar para a glória mais rápido, só isso. Eu tenho medo de Apocalipse, pastor. Que medo de quê, meu filho? Medo de quê? Esse é o poder de Deus na terra, o Espírito de Deus está em você, te deu autoridade para pisar serpente, escorpião, sobre o poder do inimigo. Ele quer salvar tu e a tua casa, pronto. Aí, vou adiantar o Mateus 24, porque eu não tenho tempo, né? Vamos lá para o 29. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Acabou a grande tribulação. Você viu alguém ser arrebatado aí? Na minha Bíblia não está escrito que ninguém foi arrebatado até aí, não. Acabou a grande tribulação. Misericórdia, pastor. Ninguém foi o quê? Não. O que tem que acontecer? Porque se fosse logo depois da grande tribulação, eu ia saber o dia que eu ia subir, sim ou não? Bastava eu ver o anticristo contar 7 anos e eu ia ser arrebatado. Não. Logo em seguida, pode ser 1 dia, 2 dias, 15 dias, 1 mês, não sei quanto. O que vai acontecer logo em seguida? O sol vai escurecer, presta atenção. A lua não vai dar a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí aparecerá no céu o sinal, ó. Sabe quando que ele volta? Depois da grande tribulação, depois do céu escurecer, a lua não dá claridade. Sabe por que vai ficar tudo escuro? Lá Isaías diz que ao amanhecer virará noite, para que todo mundo veja o Filho do Homem vindo do Oriente até o Ocidente. E o que vai acontecer agora? Continua. Então, e ele enviará agora, ó, os seus anjos para te arrebatar. Dá glória a Deus aí, você vai subir. Ó. Quem falou essa escatologia não sou eu, não. Quem é que falou? Quem é que falou?
Jesus. Então a Bíblia vai ter que repetir isso tudo aí, ó. Sabe por que a Bíblia tem que repetir isso tudo? Porque ele é a Bíblia. Amém? Agora ele vai vincular o arrebatamento, o quê, ó? Fala, clangor de trombeta. Tá vendo ali ou não? Ele aparece e tem grande clangor de trombeta. Então a Bíblia vai ter que me mostrar, antes do arrebatamento, estou falando nos outros livros, o sol escurecer, a lua não dá claridade e trombeta. Amém? Vamos ver se Paulo fala alguma coisa sobre isso, sobre o arrebatamento vinculado a isso. Abre comigo 1 Tessalonicenses. É bom que não dá tempo de você cochilar, né? Isso é bom. 4,16, vai lá. Você viu que Daniel falou que os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para honra eterna e outros para vergonha eterna? Põe no 13 aqui para mim antes, por favor. A igreja em Tessalônica, igual eu te falei, era uma igreja muito atribulada, tá? Com perseguição e morte. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que o quê? Para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Falou, não fica triste não com as pessoas que estão dormindo, não fala nem morrer. Sabe por que não fala morrer? Porque você não morre, dá glória a Deus, você dorme, olha lá, ó. Está ali, ó. Continua. Porque se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua o quê? Companhia. Os mortos vão levantar quando Jesus voltar. Continua. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos, de forma nenhuma precederemos os que dormem. Agora ele vai falar da tal trombeta, vamos ver. Vamos lá. Porquanto, olha lá, ó. Ele está repetindo o que Jesus falou. Quando é o arrebatamento, fala, depois da trombeta. Sim ou não? Porquanto mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o quê? O quê? Os mortos vão levantar num corpo glorificado e nós seremos transformados. Dá um glória a Deus aí, olha que maravilha! Continua. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos juntamente com o Senhor nos ares. Lá em Mateus 24, ele falou que é depois da grande tribulação, depois dos sinais no céu, e depois do toque do quê? Trombeta. Agora, qual trombeta? Porque são 7. Lá em Apocalipse, eu tenho 7 trombetas. Qual trombeta Jesus vai buscar a sua igreja? Abre comigo 1 Coríntios 15, 51. Crente que gosta de mistério. Você conhece os crentes que gostam de mistério? Eu estou indo ali atrás de um mistério. Pois você chegou no lugar certo. Já vou te contar um mistério hoje, ó. Fui fazer ali a semana teológica, o pastor me contou um mistério. Então tá lá, ó. 15:51. Não é 21, não. 15:51. Eis que vos digo que há um mistério aí, ó, quem gosta. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando é que você vai ser transformado? Vai lá. Continua. No momento, num abrir e fechar de olhos, fala para o irmão, na última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Você está vendo que a Bíblia está caminhando na ordem certa, sim ou não? Não tem jeito de eu criar outra ordem, não. Se você me falar que tem 2 arrebatamentos, vai ter que mostrar um arrebatamento com trombeta, o segundo também com trombeta, sim ou não? Porque tem trombeta. Vai ter que me mostrar um arrebatamento com o sol e a lua escurecendo, e o outro com o sol e a lua. Então agora eu vou mostrar você lá na glória. Pastor, vou. Você veio aqui nessa noite, você vai sair feliz daqui. Eu vou te mostrar você na glória. Você sabe quem viu você na glória? João viu. João não sonhou, não. Jesus pegou ele assim, ó, levou ele lá no futuro, falou, vê aí, ó, escreve o que você está vendo, escreve aí, ó. Vamos ver o que antecede eu mostrar você na glória.
Abre comigo Apocalipse capítulo 6. Lembra que o sol tem que escurecer, quer mais? A lua tem que não dar claridade, sinal no céu, né? O céu ser abalado, não é isso? Isso aí também não foi só Jesus que falou, não, tá? Eu não tenho tempo. Isaías falou, Malaquias falou, Joel falou, todos os profetas falaram que isso ia acontecer. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou o quê? Aí. Como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram por terra. Como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho. Jesus falou que vai acontecer isso, sim ou não? Lá em Mateus 24. Então agora eu tenho que mostrar você na glória, não é possível. Ué. Vai ter que ser arrebatado. Ué. Então vamos ver, abre comigo Apocalipse 7, vou mostrar você agora. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, que coisas? O sol escurecer, a lua não dá sua claridade. Vi. Ele está o quê? Fala. Está vendo? Grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Você está lá? Dá glória a Deus que você está lá. Ele está te vendo lá. Quando é que você foi para lá? Fala. Depois que o sol escureceu, a lua não deu a claridade, a 7ª trombeta tocou, você vai para lá. Filho, Deus, Ele tem um desejo no coração dele. Sabe qual que é o maior desejo do coração de Deus? Abre comigo 1 Timóteo 2,4. Se eu fosse você, hoje é dia de você tirar os olhos desse mundo e mirar nas coisas lá do alto, porque o tempo se aproxima. Nós estamos vendo a mudança de lei, sinais, amanhã eu vou falar mais. Né? Amanhã você vai saber o que é seu galardão, quero saber se você está bem lá em cima, na fita ou não. De repente você está no cheque especial lá, é do capeta, o cheque especial lá em cima, é fria. Não entra nele não. Quero saber como é que está a sua grana, é lá em cima. Hã? Você nem sabe o que é o tesouro lá em cima, então você tem que descobrir o que é. Para você amontoar lá. Porque o daqui, do jeitinho que você nasceu, você volta. Nu. Pastor, eu tenho filho. Não, está te emprestado os filhos, você não tem nada. Aí eu tenho um carro, já viu alguém ser enterrado com o carro dele? Casa, você tem casa? Para de pagar o IPTU que eles te tomam ela, você tem nada. Você não tem nada. A única coisa que você tem é o que você vai levar daqui. E amanhã você vai saber, né, pastor? Hoje não vou contar, não. Para todo mundo voltar amanhã. Né? Uma turma de curioso, né, lá. O qual deseja, ao desejo dele, ó, que todos os homens se convertam. Esse é o desejo dele. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele tira você da terra e mata todo mundo. Fechou? 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 Não fecha. Não fecha. Ele quer salvar todo mundo, como é que ele vai tirar você daqui? Se você é que tem um poder de destruir o diabo. Se é você que tem um poder de destruir o império das trevas. Se é a igreja que tem poder para ligar e desligar todas as coisas, como é que ele tira o poder dele da terra e mata pessoas? Impossível. Agora eu vou te falar que só tem um arrebatamento, e vou te provar isso. E em nome de Jesus você vai nele, não vai ou não? Pastor, eu creio em 2. Eu vou ficar, estou meia boca. Você só sai por aquela porta meia boca se você quiser. Porque o seu Redentor vive. E Jesus perdoa todo e qualquer pecado.
Enquanto você está debaixo da graça dele hoje, você pode arrepender e abandonar, mas vai chegar um tempo em que a porta da arca vai ser fechada, e acabou, tá? Para que você vai sair daqui carregando pecado? No final nós vamos orar, quem sabe você precisa reconciliar com Jesus, entregar a vida para Ele, acertar as contas com Ele, você está vendo tudo que vai acontecer. Eu estou caminhando na Bíblia inteira, não estou falando um livro, um versículo, não. Isso tudo aqui vai acontecer, você pode ter certeza. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Pode ter certeza. Até perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando? Tudo, né? Não, estou lá no arrebatamento, né? Então a igreja sobe. Depois, um arrebatamento. É isso, agora eu lembrei. Só tem um. Sim ou não? Sei lá, pastor, me prova aí. Tem crente que é igual bereano. Você tem que ser bereano. Tudo que alguém falar para você, fala assim, me mostra na Bíblia. Aprende isso. Sai engolindo qualquer coisa, não. Ó. Me mostra aí onde você tirou isso aí. Ó. Abre comigo Apocalipse capítulo 20, verso 4. Se Deus quiser, eu estou nessa fila aí. Ó. Nessa aí, essa outra fila aí é tropa de elite. Não é porque eu sou melhor do que você, não. Porque eu estou querendo ser degolado. Então, quem é degolado vai para essa fila aí. Essa aí. Vamos ver essa aí. Você já viu o pedido da mãe de João? Deixa que um filho meu senta à tua direita e outro à esquerda. Ela falou, você não sabe nem o que você está pedindo, mulher. Não, eu quero. Falou, então tá, beleza, eles vão sentar. Sabe o que é sentar à direita e à esquerda dele? Vamos lá. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos qual foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma de quem? Dos decapitados. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, todos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse povo aqui foi arrebatado antes? Fala para mim. Se foi arrebatado antes, primeiro não ia ter decapitado ali, sim? Segundo, era impossível marcar ele, sim ou não? Eles recusaram, e por isso, muitos, eles estão no privilégio. Qual que é o privilégio? Eles vão julgar, junto com quem? Com Cristo. Agora vamos continuar lendo, vamos continuar lendo. Vamos ver agora sobre o arrebatamento. Os restantes dos mortos. Quem é os restantes dos mortos? Fala, os mortos sem Cristo. Só vão levantar depois dos 1000 para um julgamento que é fria, tá? É o julgamento do trono branco para o lago de fogo. O sem Cristo só levanta depois. Continua. Não, volta lá. Esta é qual ressurreição? Qual? E a segunda, qual que é? Pastor, a segunda é dos meia boca. É um purgatório gospel aqui na terra, sabe? O anticristo é o purgatório, pastor. Vai nessa. A segunda, você viu que eles estão livres da segunda morte? Sim ou não? Bem-aventurado, continua. E santo é aquele que tem parte em qual ressurreição? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Você vai saber o que é a segunda morte agora. Pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos é assunto de amanhã também. Amém? E a segunda ressurreição? A segunda ressurreição fala, é para a segunda morte. Abre comigo, vamos ver o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20. Verso 14. Aí passou por um tribunal, as pessoas, um tribunal do trono branco, foram abertos os livros e o livro da vida. Tem os livros e o livro da vida. O que é isso, hein? Os livros é o livro da sua vida. E o livro da vida é o livro com os nomes. Você sabe o que aconteceu com o livro da sua vida? Foi apagado pelo sangue de Jesus, da glória a Deus. Deu amnésia em Deus. Sabe o que diz que ele esquece?
todas as besteiras que você fez, ele apagou. Olha que Deus maravilhoso. É maravilhoso demais, né, pastor? E se você confessar aqui, dá amnésia nele de novo, dá direta amnésia nele, sabia? Eu vou ler para você daqui a pouco, dá amnésia nele, ele esquece dos seus pecados. Quando você fala, Jesus, me perdoa, esquece. Então ali, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para onde? Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Quantas ressurreições para a salvação? Fala. Uma. Você vai nela, não vai? Se não for nela, você está frito. Só tem 2 lugares para você ir. Ou você vai morar no paraíso, e amanhã você vai saber o que é paraíso. Eu estou falando tanta coisa aqui, né, pastor? Você vai dar tempo amanhã de falar isso tudo, não. Mas você vai morar no paraíso ou vai para esse lugar aí, ó, a opção é sua. A opção é sua. Porque esse lugar aí, Jesus diz que foi feito para Satanás e os seus demônios, não para você. Uma palavra que você nunca deve falar, não fale, desgraçado. Você sabe o que é desgraçado? É uma pessoa fora da graça. Só tem um desgraçado e mais uma galera de desgraçado no universo. É Satanás e os seus demônios, amém? Para esses não tem graça, não tem jeito. Então eles são desgraçados. Agora não chama nenhum ser humano de desgraçado, não, porque para todo mundo tem jeito, amém? Qualquer um que confessar Jesus é salvo, sim ou não? E arrepender, e nascer de novo. Então, meu irmão, o lago de fogo ou o paraíso. Então aqui, ó, a gente vê quantas ressurreições, 2. Uma para salvação e uma para condenação. Não vai na onda do meio a boca. Não vai na onda. Que você vai ser arrebatado antes. Sabe qual que é o perigo dessa doutrina? Que ser arrebatado antes? Porque se o anticristo aparecer e você não for arrebatado, você vai largar Jesus e falar, não, tudo que ele me falar lá é mentira. Sim ou não? Ah, não quero saber mais não. Olha lá, o cara está aí pricando todo mundo, está matando pessoas, está perseguindo, está botando o império dele aí, e eu não subi, ninguém subiu. Então a Bíblia é uma mentira, é isso? Escuta a verdade, Deus te ama, quer salvar tu e a tua casa, quer salvar essa cidade, e de forma nenhuma, se tiver 10 aqui, e ele precisar de você, ele vai usar você, amém? Lá em Sodoma, se tivesse 10, ele não destruía. Então ele vai tirar eu e você daqui, eu sou, aquele pastor é bonitinho demais, eu vou tirar ele agora, não vai passar nada. Se ele quiser me matar, levar, eu não morro mais, tudo bem. Mas se eu ficar vivo, eu vou conhecer o anticristo. E vou estragar o império dele. Dá glória a Deus que eu vou fazer um estrago no império dele. Eu estou aí para isso, meu irmão. Amém? Você tem que amar Jesus em qualquer hora. Então hoje, os crentes estão desacostumados a ouvir o que você vai ler agora. Abre comigo Romanos 8:17. Meu tempo está acabando, hein? Você vai ficar em dúvida, você vai ficar sonhando com um monte de coisa que eu falei aí, hein? Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele o quê? Está escrito ali? Se com ele o quê? Você desacostumou de ouvir isso aí, ó. Com ele também seremos. Estou querendo dar uma maciadazinha em você. Que você acostumou, às vezes, a pensar só de uma forma. Eu quero dizer que, indiferente do que você está passando aqui nessa noite, você é vencedor, amém? Dá glória a Deus que você é vencedor. Você tem Jesus, você é filho de Deus, meu filho. Abre aí Tiago, capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Tiago 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. Põe aí na tela para nós. Enquanto eu ponho uma água aqui para mim. Tiago. Pois não, meus irmãos, tende o motivo, deixa eu botar lá, de muita alegria,
o passardes por várias provações. Silêncio total, não vi nenhum glória a Deus, hein? Quem está falando é Tiago. Cadê? Agarrou aí? Deu pepino aí? Tiago, vou ler aqui para você. Tiago, servo de Deus e do Senhor. Não, volta lá no 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. Continua. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias? Continua. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz? Continua. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Continua. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Meu tempo acabou, mas antes eu quero orar por você. Tem mais 5 minutos. Mais 10? Então não acabou ainda não. Tem mais 10, eu preciso só de 5, que eu quero orar nos 5. Vamos continuar então. Você está gostando ou não? Está aprendendo? Sim? Eu falei alguma coisa fora da Bíblia aqui? Só falei que eu sou um gordinho bonito, mas isso é verdade. Né? Isso aí não está fora da Bíblia, mas é uma verdade. Né? Mas vamos continuar. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um Jesus que vai arrebatar a sua igreja, mas vai usar a sua igreja ainda para ganhar muitas almas. Amém? Meu irmão, por que Deus, quem suscita o anticristo? Abre comigo Zacarias, vamos lá. Põe uma coisa na sua cabeça, para de dar corda para o capeta. Capeta é um derrotado, tá? Está ouvindo o que eu estou falando? Capeta é um derrotado desgraçado. Esse é o desgraçado. E para ele já é o lago de fogo, sem chance, não tem chance. Ele quer levar o maior número com ele para o vinagre, é isso que ele quer. Ele não está preocupado com os que não têm Jesus, não. Ele está preocupado com você, que tem poder para destruir o império dele. Você está na mira do capeta, mas maior é o que está em você, amém? Do que esse que está no mundo. Abre comigo Zacarias capítulo 11, verso 16. Quem vai suscitar o anticristo? Você já leu, quando Deus fala, chama Nabucodonosor de meu servo? Você já leu ou não? Ixi, o cara é um capeta. Deus fala, ó, meu servo Nabucodonosor. E depois destrói o servo Nabucodonosor, destrói ele. Pois o diabo é serviçal de Deus, está ouvindo ou não? E o anticristo também é serviçal dele, está ouvindo ou não? Ele vai ser destruído, tanto o diabo quanto o anticristo. Mas só depois de cumprir um propósito de Deus. Vamos ver. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não cuidará da que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. Esse é o anticristo, tá? Quem é que suscita ele? Quem? Você está achando que o diabo manda alguma coisa? Eu vou te provar que ele não manda nada. Abre aí 1 Samuel 18, 10, vamos lá. Só para você ver que o diabo não manda nada. O anticristo, vou traduzir para você, é a vara de Deus para acordar a igreja, sabia? Ou não? Anotou isso aí? O anticristo é a vara de Deus para acordar a igreja. Para tirar a igreja da apostasia. Quando é que o crente busca Deus, hein? Estou falando para valer. Você tem que buscar todo dia. Mas quando o cara recebe um diagnóstico de uma doença grave, o bicho vira crente na hora, viu, pastor? O bicho vira o cara mais fervoroso da oração. É quando tem aquele diagnóstico. Aí agora, oh Deus, pelo amor de Deus, Deus, eu te amo demais, Deus. Ora, jejua, vai na igreja todo dia. Sabe quando você tem que fazer isso? Todo dia. Você não tem que esperar receber diagnóstico de nada, não, amém? Olha lá, ó. No dia seguinte, um espírito maligno da parte do capeta, está escrito ali? Fala para o irmão, quem é que manda? Quem é que manda? Acabou. O anticristo é a correção de Deus. Não é para destruir você.
É para acordar você. O anticristo, ele vai ver o poder de Deus na terra, destruindo ele e o império dele. E esse poder está dentro de você, amém? Então você não tem que temer nada. A única coisa que você tem que temer nessa noite é se o Espírito de Deus está em você ou não. Porque o que o anjo vai olhar, que se você tem, é isso. Nós vamos ver antes de eu encerrar. Então, meu irmão, ele suscita o anticristo, abre comigo Hebreus 12:6. Por que ele suscita o anticristo? Permite, né, que ele venha. Porque o Senhor, olha lá, o que ele faz? E ele ama a igreja dele, amém? O que ele ama? Fala, ele ama a igreja dele. Tem 3 coisas que Deus mais ama. O primeiro é criança, tá? Porque a Bíblia fala que é melhor se amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar do que prejudicar uma criança. A segunda coisa que Deus mais ama é a instituição que ele criou lá em Gênesis. Fala, família. E a terceira coisa é a igreja dele. Amém? Quando o diabo destrói a família, destrói a igreja. Porque a igreja é constituída de famílias. Aonde está a fúria do diabo? Fala, nas crianças. Sim ou não? Você vê que ele está com fúria. Sabe por que ele está com fúria? Porque pouco tempo resta para ele. Pouco tempo tem para ele. Então, o Senhor corrige a quem ama, Hebreus 12:7. E açoita a todo aquele que recebe como filho. Você nunca leu isso, né? Continua. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como o quê? Pois qual é o filho que o pai não corrige? Agora, vamos ver se você vai subir ou não. Pastor, eu vou subir porque eu vou na igreja. Você não vai na igreja, você é a igreja. Você vai na congregação, reunir com os irmãos, né, pastor? Ah, mas eu vou subir porque eu sou batista. Vou subir porque eu sou crente. Até o diabo é crente, ele crê, os demônios creem em Deus e tremem. Você sabe quem é que vai subir? Jesus falou que tem que nascer de novo, sim? Basta só nascer de novo, se você morrer, bastou. Nasceu de novo, bateu as botinas, subiu. E se você ficar aqui? Abre comigo Efésios 4:30. Tem algo que você tem que cuidar na sua vida. Você tem que cuidar isso aí na sua vida, ó. Quem viu um congresso de jovens que eu dei aqui, eu apareci com 7 tranças na cabeça. Falou, o cara é doido mesmo. 7 tranças de jornal, lembra disso ou não? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes, fala, selado. O anjo não quer saber onde você congrega, não. O anjo quer saber se você tem ou não o... E o selo é o quê? E tem jeito de eu tirar o selo? Vamos ver. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, blasfêmia, bem assim toda malícia seja retirada do vosso meio. Antes, sede uns para com os outros longânimos, compassivos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Abre comigo 1 Tessalonicenses 5:19. Você sabe quem pode tirar o espírito de você? Deus não quer não, nem ele tira não. Jesus falou que a casa fica vazia, não é isso que ele fala? O diabo também não tem poder de tirar o espírito de você. O único que tem é você. Você. Você escolhe nessa noite. Eu quero ir para o paraíso ou eu quero ir para o lago de fogo. Escolha é sua. Eu não posso escolher por você. Ó, não. Então tem jeito de apagar ele? Não apagueis o Espírito. E como é que eu sei que ele está em mim, hein, pastor? Agora eu te peguei, hein? Como é que você sabe que ele está em você? Tem gente que diz que Deus fala com ele todo dia. Eu tenho inveja dessas pessoas, pastor. Pô, Deus falou comigo hoje, agora. Eu falo, meu Deus, eu devo estar com algum problema. Todo dia Deus fala com ele. Deus fala comigo na Bíblia, amém? Mas diz que ouve a voz de Deus todo dia. Eu falei, meu Deus, isso é um Adão, só pode, não tem cabimento.
Deus está vindo conversar com o cara toda viração da tarde, eu não estou sabendo, hein? Deus fala aqui, ó, 90% na sua palavra. Já está escrito. Como é que você sabe que o Espírito está em você? Abre comigo Romanos capítulo 4. Romanos 8, 14. Porque todos os que são, esses são, o que é ser guiado pelo Espírito, hein? É quando você está na sua televisão lá, aparece uma coisa imoral, você muda o canal, porque o Espírito falou dentro de você. É quando você conta uma mentira, e o Espírito vai lá e arruma. É quando você ofende alguém, o Espírito fala, pede perdão. Se você não tem esse referencial mais, você não tem o Espírito. Quem tem o Espírito não consegue viver na prática do pecado. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas se você aguenta viver na prática, você não tem o Espírito. Vamos nos colocar de pé, agora acabou meu tempo mesmo. Mas antes de ir descansar, eu quero trazer na sua vida descanso. Sabe qual que é o maior descanso de uma pessoa? Jesus. Se Jesus perdoa todo e qualquer pecado, para que eu vou carregar pecado? Só se eu for muito bobo. Por que você vai sair daqui com qualquer acusação na sua vida, se o seu Redentor vive e perdoa todo e qualquer pecado? Por quê? Você não vai poder falar para ele que ele não te deu uma chance, né? Porque ele está aqui agora. Eu não tenho poder de nada, mas o Espírito que está em mim, está aqui nesse lugar, tem. Ele está aqui. Se faz presente através do Espírito. A única coisa que eu tenho que fazer é confessar. Em Romanos 10:9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você está salvo. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, 8 em diante, capítulo 2, 1 e 2, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, fala para o irmão, Ele é fiel, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Toda vez que você pede perdão, você dá um chute na cabeça do capeta, sabia? Eu gosto tanto de chutar a cabeça dele, eu estou ficando assim, né? Então, quem sabe nessa noite você precisa. Eu falo que Jesus não é querer, não, é uma necessidade. Uma pessoa viver nesse mundo sem Jesus, não dá. Eu, pelo menos, não me vejo não, viu? E se você entrou, veio ver um congresso, não foi só para ouvir a palavra. A palavra, ela penetra, ela é uma espada, ela gera vida, gera fé. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também convence do amor de Deus por você. Deus não te resgatou, não foi com ouro nem prata. Ele colocou o Filho dele naquela cruz, para que nessa noite, essa noite, sua vida seja transformada. Seu casamento, o que você quiser. Não tem nenhuma força maior no universo do que Jesus de Nazaré. Nenhuma. E se Ele diz que perdoa os seus pecados, uma coisa você pode saber, Ele perdoa. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que precisa entregar a vida para Jesus? Nunca confessou a Ele? Eu nunca confessei a Jesus como meu Salvador. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para morar no paraíso, é falar: Jesus, entra na minha vida. Se tem, eu quero orar por você. Essa é a primeira oração que eu quero fazer. Tem alguém? Se tem, levanta sua mão para mim. Tem alguém aqui que entrou aqui para ver esse congresso, que ainda não confessou a Jesus como Senhor? Se tem, levanta a mão que eu vou orar por você.
há 20 e tantos anos atrás, alguém orou por mim, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Então agora uma segunda chamada. Tem alguém aqui que entrou nessa noite, que esteve nos caminhos do Senhor, e por qualquer motivo saiu, que está meio desanimado, está meio borocochô. Já não sei o que eu quero mais. Jesus te quer, amém? Então você deve retornar para os caminhos dele. Tem alguém aqui nessa noite, nessa situação, que precisa voltar para o caminho do Senhor? Se tem, eu quero orar por você. Levanta sua mão. Só você levantar a sua mão e falar: eu quero, pastor, que você ore por mim, e eu vou orar por você. Se não tem, eu vou passar para o pastor Ordeli. Eu agradeço os irmãos a paciência e convoco vocês a trazerem convidados amanhã, porque essa palavra, ela é viva, ela gera vida, ela traz transformação, ela traz libertação, porque Jesus é a própria palavra, ele é o verbo. Então amanhã você está intimado, né, pastor, a trazer pelo menos uma pessoa para ouvir essa palavra, amém? Deus abençoe vocês então. Pastor, por favor. Antes de sair, eu quero dar uma bênção em hebraico. Você faz assim com a sua mão. A melhor coisa que você pode ter é refletir a imagem de Jesus. A bênção dada sobre os filhos de Israel era para que Deus colocasse o rosto dele neles. Você sabe quem que é o rosto de Deus? Deus é Espírito. Mas em Colossenses 1,15, Colossenses 1,15 diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Faz assim com a sua mão. Ivareh Adonai Vishmereha Yahi Adonai Panaveleha Vihumeka Issa Adonai Panaveleha Venha Semleha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Amém?